o nosso assunto no Santa Casa Explica é sobre esclerose múltipla. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o neurologista, o Dr. Eudes Mendes. Doutor, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Ana. Doutor, podemos afirmar que a esclerose múltipla, no caso, as lesões nos nervos, ela causa um distúrbio na comunicação entre o cérebro e o corpo? De certa forma, sim, Ana. A esclerose múltipla ela é uma doença inflamatória do sistema nervoso central, em que eu tenho uma bainha de mielina, que é aquela capinha que recobre o neurônio, ela fica inflamada, ela é destruída por um mecanismo que a gente chama de autoimune. O próprio organismo destrói essa bainha de mielina. Como a gente tem essa bainha de mielina no sistema nervoso central, todo no cérebro, na medula, então as lesões vão provocar sintomas decorrentes dessas inflamações. E claro, se eu tenho uma relação do meu cérebro com o meu restante do corpo, isso pode ser afetado e eu ter sintomas relacionados a isso. Sobre os sintomas, a gente sabe que pode apresentar alguns sintomas diferentes, né? Quais são os mais comuns? A esclerose múltipla é uma doença que confunde muito as pessoas por causa da variedade de sintomas. E os sintomas, eles podem ser transitórios, fugazes. Então, por exemplo, eu posso ter uma dormência no braço, durar alguns dias essa dormência melhorar. Posso ter uma visão dupla ou uma visão embaçada que demora alguns dias também e passa e o paciente volta ao normal. Esses sintomas que a gente chama de surtos, né, são sintomas que duram mais de 24 horas, são esses locais que estão inflamados no sistema nervoso e podem acarretar a longo prazo sequelas, dificuldades motoras, cognitivas e etc. Doutor Eudes, por ser uma doença rara, né? É comum as pessoas acharem ou confundirem, achando que é uma doença mental ou uma doença contagiosa? Sim, é muito comum, Ana. Existe ainda um preconceito em torno da esclerose múltipla, porque o paciente ele fica com o estigma, eu sou esclerosado, eu tenho uma doença grave. Na verdade, não é muito bem assim. Não é uma doença contagiosa, não é uma doença hereditária do ponto de vista que vai passar necessariamente do pai para o filho. E é uma doença que acomete pessoas jovens, então não há aquela ideia do esclerosado, do idoso, é muito errôneo. Então, geralmente o público é um paciente que é do sexo feminino, ativa entre 20 e 40 anos e que começa a apresentar esses sintomas até chegar em um diagnóstico de esclerose. É uma doença que autoimune, né? Ela ainda, infelizmente, não tem cura, né? Exato. Como as doenças autoimunes, de uma forma geral, a esclerose múltipla não tem um medicamento que você usa e a doença nunca mais volta. Então, a gente tem como tratar, controlar os sintomas e evitar com que esses surtos ocorram e evitar que o paciente a longo prazo piore e tenha sequelas neurológicas importantes. E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele basicamente é feito através de uma história bem colhida, então esses surtos que a gente caracteriza bem durante a história, o exame neurológico e alguns exames que subsidiam o diagnóstico. Então, por exemplo, ressonância magnética, o LICO, os exames laboratoriais. Então, quando a gente monta esse quebra-cabeça de história, de exame neurológico, de ressonância, de LICO, excluindo os diagnósticos que podem confundir, a gente consegue chegar no diagnóstico de esclerose múltipla. Pós-diagnóstico, como que é feito o tratamento? O tratamento ele é feito com medicações que vão atuar no sistema nervoso, impedindo com que aconteça ou parando essa inflamação do sistema nervoso. Então, é interessante a gente frisar que aqui na Santa Casa existe um ambulatório, que é o Centro de Esclerose Múltipla de Montes Claros, ou CEMOL, que é o único ambulatório do norte de Minas e de Montes Claros, obviamente, que trata esse perfil de doença ou esse grupo de doenças. O tratamento ele é feito por medicações que são disponibilizadas pelo SUS, então medicações que a gente faz uma solicitação pela Secretaria Estadual e a grande maioria delas os pacientes têm acesso e conseguem controlar a doença e ter uma vida normal ou quase normal. Temos um percentual aqui no norte de Minas ou em Montes Claros do que o ambulatório já atende? Então o ambulatório ele nasceu em setembro de 2017, então é muito recente. Então a gente ainda está captando pacientes, está dando diagnóstico,
mas nesses pouco mais de 2 anos de funcionamento, a gente tem mais de 50 pacientes com esclerose múltipla e que já estão em tratamento e estão, a grande maioria, muito bem. Tendo o tratamento adequado, a gente consegue ter uma vida... Consegue ter uma vida de qualidade, funcional, como são pessoas ou pacientes ativos e jovens, então a maioria com diagnóstico precoce, com tratamento no centro especializado, com profissionais especializados, a gente consegue barrar, deixar a doença inativa e o paciente ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Doutor Eudes, para finalizar, o que você orienta para o pessoal que está nos assistindo em relação a quando procurar um especialista, um atendimento médico, está desconfiado de alguma coisa, como que deve proceder? Excelente pergunta. Eu acho interessante a gente frisar os sintomas. Então, aquele sintoma neurológico que surgiu, pode ser uma dormência, uma visão dupla, um desequilíbrio, uma dificuldade, um peso numa perna ou num braço. Se isso dura mais de 24 horas, é um sinal de alerta. Procure um neurologista, faça uma avaliação mais especializada. O ambulatório ele é aberto, então qualquer pessoa pode, com o encaminhamento de qualquer médico, chegar e fazer um agendamento para a primeira consulta. Então, ficar atento para esses sinais de alerta para procurar quanto mais cedo, mais precoce o diagnóstico, melhor para o paciente. Doutor, muito obrigada pela participação. Agradeço. Pessoal, espero que tenha sido esclarecedor para vocês aqui o nosso bate-papo. E vocês já sabem, se tiver alguma dúvida ou sugestão, é só entrar em contato conosco. Até a próxima, gente!